Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estar falando um pouquinho sobre os novos projetos políticos no século XIX, falando um pouco sobre nacionalismo, socialismo e liberalismo e a sua interface, né, e comunicação com a unificação italiana e alemã. Como contexto antecedente, a gente tem um movimento iluminista no século XVIII, né? Vimos aí o movimento iluminista, as revoluções burguesas, dando fim à Idade Moderna, vimos a Era Napoleônica, pós-Napoleão e a formação do Congresso de Viena, isso já no século XIX. A gente vai ter a atuação de vários impérios e países, né? Império Austríaco, Império Russo, Prússia, Inglaterra, para redistribuir os territórios na Europa, reestabelecer um certo equilíbrio político e econômico nesse contexto. É importante que a gente se atenha, né, à importância desse pensamento liberal, econômico, das doutrinas socialistas e do movimento nacionalista para a formação do contexto histórico ao longo do século XIX na Europa, e também o que o que vai ser, né, como consequência aí de tudo isso a partir do século XX, quando a gente começa a estudar as grandes guerras. O pensamento liberal, a gente vai ter o Adam Smith, já vimos ele falando dos iluministas, né? Ele vai ser bastante importante para a construção do liberalismo econômico. E aí ele apresenta as bases, né, do liberalismo clássico, colocando aí a divisão do trabalho como algo essencial e necessário para o crescimento e produção de mercado, a livre concorrência, a autorregulação desse mercado, né, através das leis naturais de oferta e procura. E aqui a gente tem as principais características, né, propriedade privada, o individualismo econômico, essa liberdade de comércio e de produção, trabalho assalariado e sem a intervenção do Estado. Isso vai fazer com que os indivíduos, né, eles se tornem autônomos, donos aí dessas propriedades privadas e possam cada vez mais visar o movimento de enriquecimento e de produção no contexto aí de capitalismo industrial. A gente vai ter aqui, eu coloquei um trecho da obra dele, né, colocando a apresentação das melhores condições do indivíduo, da sua liberdade, né, política e liberdade econômica, buscando aí a sua prosperidade, né, sua riqueza e prosperidade. Outro pensador importante também, que vai influenciar alguns contextos, né, principalmente na Inglaterra, vai ser o Thomas Malthus. Acredito que vocês viram também ele estudando geografia, e ele teoriza, né, sobre a questão da população, colocando aí que a população cresceria em progressão geométrica e os alimentos cresceriam em progressão aritmética, né, tendo esse descompasso aí entre a produção de alimentos e a quantidade de pessoas. Hoje a gente sabe que não acontece isso, né? A gente tem uma alta produção, na verdade a gente tem produção de alimentos suficiente para a população mundial, só que acontece uma má distribuição desses alimentos. E aí ele vai teorizar sobre esse controle, né, necessário da natalidade, né, esse controle populacional. Isso vai influenciar a formação de leis que colocam pessoas marginalizadas fora e, né, colocando cada vez mais as pessoas que já estavam num contexto desigual e marginalizadas na Inglaterra. Então é nesse momento que a gente vai ter a colocação da Lei dos Pobres, em 1834, no contexto inglês, que é basicamente a formação de workhouses, ou casas de trabalho. E aí essas pessoas que estavam, né, na rua, vivendo em condições precárias, elas são levadas para essas casas de trabalho, e lá elas ficam durante um bom tempo até que elas consigam arrumar, né, um trabalho assalariado. Só que a condição dessas casas de trabalho também era bastante desumana. A gente vai ter uma precarização muito grande. E pensando no contexto histórico da Inglaterra, né, a gente tem o contexto de industrialização, a gente tem uma massiva industrialização, então um aumento aí dessas tecnologias industriais e também do êxodo rural. E a gente viu, né, nas aulas de industrialização que há uma desigualdade muito grande, as cidades não têm um suporte para essas pessoas. E aí essas casas de trabalho ficam responsáveis por essas camadas de desempregados, e essas pessoas elas ficam enclausuradas nesses estabelecimentos, e quando há a possibilidade de trabalho, elas são levadas para as fábricas, né, para o processo de trabalho. E isso com condições assim, bastante difíceis, com mais de 14 horas de trabalho.
Então é um movimento bem complicado e bem difícil para essa população, principalmente para a classe trabalhadora. Em contrapartida, a gente vai ter esse movimento da classe trabalhadora, porque a partir do momento, né, que a gente tem esse processo de produção sendo alterado, a gente vai ter também a força de trabalho sendo cada vez mais desvalorizada. Então, é nesse contexto de marginalização, de precarização do trabalho, que a gente vai ter esse movimento da classe trabalhadora. O movimento ludita foi um movimento interessante que aconteceu na Inglaterra, mas teve repercussão assim no mundo inteiro, que é basicamente essa organização da classe trabalhadora do contexto, né, da indústria têxtil, que eles objetivavam destruir as máquinas, porque eles acreditavam que elas eram as grandes responsáveis pela essa precarização do trabalho. E aí esse movimento é interessante que ele vai ter essa repercussão mundial e vai mostrar essa atuação, né, da classe trabalhadora e não aceitação dessas condições muito degradantes e precarizadas de trabalho. Nesse contexto também que a gente vai ter a formação das trade unions, que é basicamente as organizações sindicais trabalhistas, e aí a gente vai ter uma gradativa movimentação aí da classe trabalhadora. Aqui eu coloquei do meu lado esquerdo a foto do movimento ludita, né, que é a quebra de máquinas, e do outro lado eu coloquei um filme chamado Metrópolis. Eu achei interessante fazer a alusão aí entre esses dois momentos históricos, porque no filme é retratado uma Alemanha do século de 2024, uma Alemanha assim do futuro, e aí a gente tem o desenvolvimento de uma metrópole assim muito com alta tecnologia, totalmente industrializada, com muitos mecanismos assim de industrialização, só que no subsolo dessa cidade está a classe trabalhadora, e ela que faz que aconteça esse desenvolvimento industrial e tecnológico dessa cidade. E aí é interessante a gente ver que por trás, né, fazendo alusão também a esse processo de modificação industrial na Inglaterra, e aí a gente tem essa precarização das condições de trabalho, por trás de todo esse aumento industrial, por trás de todo esse desenvolvimento econômico, né, nesses países europeus, a gente tem a classe trabalhadora, a gente tem trabalhadoras e trabalhadores que estão aí vendendo a sua força de trabalho cada vez mais desvalorizada. E aí é importante a gente pensar sobre isso, acho que vale a pena dar uma olhada no filme, né? São contextos históricos diferentes, mas aí fazendo um pouco um paralelo entre o que a gente está estudando no século XIX. E a gente vai ter as doutrinas socialistas, né? O Karl Marx ele foi uma pessoa muito importante para pensar a economia e a filosofia desse contexto. Suas principais obras, né? Manifesto Comunista e o Capital, a gente vai ter bastante influência desse pensador, né, e de outros pensadores também junto a ele, sobre essa condição dessa sociedade capitalista industrial, sobre essa precarização do trabalho e essa venda da força de trabalho cada vez mais barateada. E aí ele começa a falar sobre que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Dividindo aí a sociedade entre burguesia, os donos dos meios de produção, e o proletariado, né? Que vende aí a sua força de trabalho. E aí a gente vai ter as construções, né? E concepções que vão nortear os pensamentos marxistas, né? Que é a luta de classes, a mais-valia, que é essa expropriação do valor do sistema capitalista sobre a força de trabalho. E para que haja uma superação de tudo isso, para que haja um enfrentamento dessas condições e dessa sociedade, né, dividida e desigual, é necessário que haja a revolução socialista, a ditadura do proletariado, colocando aí, né, dando voz a essa classe trabalhadora que está cada vez mais sofria inúmeras violências e condições degradantes, e pensando aí no movimento, né, de construção político e econômico do capitalismo e propondo alternativas para além do capitalismo. O nacionalismo foi um movimento importante também, que a gente vai ter uma influência direta nos processos aí de unificação da Alemanha e da Itália, pensando na formação de um povo, né, de se autogovernar, de exercer sua soberania sobre o território, essa questão da formação dos territórios, né, delimitações
de cada povo vai ser muito importante nesse momento. A gente vai ter uma colocação de passados, né? O movimento do romantismo literário vai ter bastante influência nesse processo. Então, é colocar o passado aí como algo presente, ficar lembrando, né, num passado muito vanglorioso, um passado de glória, e colocando aí esse processo de construção e autonomia de um território e de um estado. Isso vai ser bastante importante para as unificações. Falando da unificação italiana, a gente vai ter no contexto da Itália a divisão territorial que foi posta pós-Congresso de Viena, né, durante o Congresso de Viena, que é a formação aí de estados e ducados. Então, a Itália, o território que a gente conhece hoje, ela era dividida entre estados e ducados. E aí vão acontecer vários movimentos que já vão atuar nesse processo e busca da unificação. O primeiro deles, o pioneiro, vão ser os carbonários, que eram sociedades secretas, né, que realizavam reuniões nas minas de carvão para pensar já esse processo de unificação do território italiano. E aí a gente vai ter grupos, né? Grupo de republicanos, grupo de monarquistas, os republicanos liderados aí por Bassini e Garibaldi, os monarquistas por Conde de Cavour, o Camilo Benso, e a gente vai ter os republicanos e os monarquistas, né? Muito atrelados aos projetos liberais, mas os republicanos eles terão adesão maior da população. E aí a gente vai ter esses grupos, né, atuando em diferentes territórios, e por mais que houvesse a diferença, né, entre república e monarquia, a gente vai ter uma adesão maior, que é o processo de unificação do território. A gente começa com uma guerra contra a Áustria, então a Áustria vai atuar contra esse processo de unificação, e nesse primeiro momento a Áustria ela acaba sendo bastante efetiva, sua atuação no contexto italiano acaba vencendo a Itália. E aí a gente tem, a partir da metade aí do século XIX, o ressurgimento, né? É basicamente o renascimento, assim, da população jovem italiana. Então é nesse momento também que a gente vai ter a atuação do nacionalismo muito forte e o espalhamento dessas concepções de nacionalistas, né? Eles tinham aquela ideia do que a Itália viveu nos séculos anteriores, né, o processo do Império Romano, toda a sua atuação histórica da Antiguidade Clássica e pós-antiguidade, né? Então a gente vai ter toda essa construção histórica muito voltando presente para que se haja essa construção da nação e dos territórios, né, dessa unificação. E isso vai passar por toda aí a Península Italiana. E aí, depois, né, desse ressurgimento, desse renascimento que a Itália começa a passar, a gente vai ter um movimento mais acentuado dos grupos, né, monarquistas liberais e republicanos liderando aí a anexação de territórios. Os monarquistas, eles vão meio que pedir uma ajuda para a França. A França, ela tem uma atuação bastante significativa no século XIX e acaba que os monarquistas liberais eles acabam pedindo uma certa ajuda militar para começar esse processo mais efetivo de anexação dos territórios. A França ajuda inicialmente, mas posteriormente ela acaba passando a não apoiar mais esse processo de unificação por conta da questão romana que a gente vai ver daqui a pouco. Mas nesse processo inicial a gente vai ter uma ajuda muito efetiva da França na anexação dos territórios do norte, né, pelos monarquistas. E ao sul, a gente vai ter com o Garibaldi um processo bastante significativo da anexação dos territórios do sul. E aí que entra a questão romana, porque assim, Roma, ela estava liderando a atuação, né, da Igreja Católica. Então a gente vai ter a França nesse momento aliada à Igreja Católica, porque assim no movimento de unificação eles conseguiram ir anexando todos os territórios e unificando esse processo. E chegando na Roma a gente vai ter essa resistência da Igreja. E os papas, eles resistem, eles não queriam que houvesse essa unificação do território romano. E aí é que a França começa a participar e ajudar a igreja
protegendo aí as fronteiras de Roma. E só que nesse contexto também a França acaba entrando na guerra franco-prussiana, que a gente vai ver no movimento de unificação da Alemanha. Isso faz com que a França, né, retire suas tropas de Roma, e os unificadores, né, as pessoas que estavam, os grupos que estavam liderando o movimento de unificação, conseguem avançar sobre Roma. E aí, em 1872, o Vítor Emanuel II, né, que vai ser o grande rei aí nesse processo, vai transferir para Roma, vai se transferir para Roma, consolidando o processo de unificação. Como resultado, os papas eles não vão aceitar, eles não vão reconhecer esse Estado italiano, então vai ter uma forte resistência da Igreja Católica, e isso vai ser só resolvida lá no século XX com o fatismo, né, com toda aquela questão dos movimentos totalitários. Então essa questão de Roma vai ficar até o século XX, em 1929, e também a gente vai ter aí essas províncias setentrionais, e que vai ficar nas mãos austríacas. Então vai ter alguns territórios aí que não vão conseguir uma anexação nesse momento, e isso vai ser reivindicado posteriormente pela Itália, que vai levar as razões da Itália, né, entrar na Primeira Guerra Mundial, como a gente vai ver lá no século XX. Aqui eu coloquei um mapa bastante interessante que mostra a campanha de Garibaldi, né, dos movimentos republicanos mais ao sul, e a campanha das tropas do Piemonte, lideradas pelos monarquistas liberais, mais ao norte. Então eles começam num processo do norte e um processo do sul, e depois eles se encontram, configurando aí a unificação total dos territórios. Lembrando que Roma, né, a gente vai ter essa questão romana e essa resistência da Igreja Católica. E aí, na unificação alemã, a gente vai ter basicamente, pós, né, Congresso de Viena, a Confederação Germânica. Então, o que vai ser a Alemanha, né? Vai ser a divisão de 39 estados, e aí a gente vai ter a soberania de um estado, que é o Império Austríaco, né? O Império Austríaco vai acabar liderando esses estados, só que a economia da Áustria era ainda um pouco atrasada, né, em comparação com o desenvolvimento econômico que já vinha acontecendo. Então é um império absolutista com economia agrária. Em contrapartida, a gente vai ter a Prússia com um desenvolvimento comercial e econômico muito grande, muito significativo, né? Era o principal estado que mais crescia economicamente nessa Confederação Germânica. E aí a gente vai ter a Prússia liderando esse movimento de unificação, tendo em vista o seu desenvolvimento comercial e industrial. Então ela pretendia já inicialmente essa unificação do Estado germânico. Ela vai criar em 1864 a Zollverein, que é basicamente uma união alfandegária entre os estados, né, dando aí a liberdade econômica, a união econômica entre esses estados. Isso vai fortificar ainda mais nessa relação econômica nesses estados, e favorecer também não só a economia, mas também já mobilizar para o processo de unificação desses estados. Aqui a gente tem os limites, né, da Zollverein, que é os limites os limites da Confederação Germânica, e a divisão dos estados, né? Então a atuação aí significativa do Império Austríaco, e aí com a Zollverein, essa livre associação dos estados, né, livre ação comercial e alfandegária desses estados, eles conseguem negociar entre esses 39 estados. E aí a gente vai ter a Áustria, ela acaba sendo deixada de fora dessa união alfandegária. E aí ela vai começar com um processo de rivalidade muito acentuada sobre a Prússia, né? E a Prússia vai começar a sofrer ameaças gradativas da Áustria, do Império Austríaco. A primeira tentativa de unificação foi aí realizada por Frederico Guilherme I, só que não vai dar muito certo, porque a gente vai ter atuações liberais no quesito de político, no quesito de organização social e econômico muito, muito forte nesse momento, tendo em vista todo esse processo de industrialização e essa atuação também da Prússia. Isso vai fazer com que o próprio Frederico Guilherme I meio que tenta se movimente como um processo de resistência
contra essa unificação. Então, as ideias muito fortes do liberalismo, eles acabam assustando, né, esses representantes atualmente, esses representantes nesse contexto, porque a gente também tem que pensar que o Congresso de Viena tinha aquela questão das monarquias, né, o restabelecimento das monarquias, aquela questão muito postas, né, antes das revoluções burguesas, e isso ainda estava presente. Então, de certa forma, eles ainda tinham uma resistência com relação a adentrar diretamente nas questões liberais. E aí é só a partir de 1862 que a gente vai ter a retomada desse projeto de unificação e que vai ser muito significativo com o ministro, o Otto von Bismarck. Então, o Bismarck, ele foi um ministro militar, né, e da Prússia, bastante significativo, porque ele vai ser o responsável por liderar aí esse movimento de unificação da Alemanha. Então, ele vai conseguir conduzir esse processo bastante significativo e militarmente, dando uma formação industrial para o contexto alemão e também uma formação militarista, então vai ser bastante importante. Nesse momento a gente vai ter uma resistência dos países, né, principalmente da Áustria, e aí a gente vai conseguir ter uma unificação dos estados do norte com a Confederação Germânica do Norte, né, colocando aí o Guilherme I como o imperador no contexto dessa unificação. A gente vai encontrar nesse processo de unificação bastante obstáculos dos estados independentes do Sul, então a gente vai ter uma atuação bastante efetiva no processo de unificação do Norte, mas no Sul a gente vai ter algumas resistências e obstáculos por conta aí do Napoleão III, que era o imperador francês nesse momento. O Napoleão III, ele é sobrinho do Napoleão, da era napoleônica, né, que a gente estudou, e aí acaba que os estados do Sul, eles meio que vão se unir com os do norte, né, formando aí um sentimento nacionalista, e aí eles vão liderar a adesão dos Estados do Sul e dos Estados do Norte contra a França. E aí se forma essa Batalha de Sedan, que é basicamente esse movimento de adesão, tanto do Sul quanto do Norte, contra essas ameaças externas, que no caso é a França. E aí começa o movimento de Guerra Franco-Prussiana, né? Esse movimento ele foi bastante simbólico, assim, porque o Bismarck ele já tinha isso em mente, né? Ele já sabia que a França ia atuar aí como um obstáculo e que haveria essa guerra entre a Prússia, que estava liderando esse processo de unificação, com a França. E aí na Guerra Franco-Prussiana a gente vai ter a vitória da Prússia sobre aí o exército francês. E aí, como resultado de tudo isso, a gente vai ter o Tratado de Frankfurt, que basicamente a França, né, fica responsável aí por ter que pagar a indenização da Alemanha. A gente consegue, a partir da guerra, né, a unificação da totalidade dos territórios da Alemanha. E aí, com Guilherme I, a gente vai ter a coroação do Guilherme I como imperador do Segundo Reich, né, o Segundo Império, só que no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos. E isso vai ser um grande momento de humilhação francesa, porque a gente vai ter o direcionamento dessas tropas militares da Alemanha para o contexto francês, né, e falando de Palácio de Versalhes, falando de toda essa construção simbólica que esses espaços têm para a história francesa. E isso vai se configurar num grande sentimento de revanche da França contra a Alemanha, o que vai desencadear posteriormente nas lutas, né, e das guerras mundiais aí no século XX. Então, Guilherme I, ele é coroado, né, o imperador no território aí da França. E aí a gente vai ter também a entrega dos territórios da Alsácia e Lorena, que fazia parte aí do poderio francês, para a Alemanha.
A Alemanha ela cresce economicamente e significativamente, ela se desenvolve muito a sua indústria, né? Sendo aí uma das grandes potências que vão surgir já no final do século XIX, início do século XX. Então isso foi muito importante para o crescimento industrial e econômico da Alemanha. Então é isso, gente. A gente viu como é que se dá essa formação dos estados, né, da Itália e da Alemanha. E aí esse cenário a gente vai estudar nas próximas aulas, né, o contexto da Inglaterra especificamente e o da França no século XIX. Mas esse foi o contexto aí de formação desses estados através das políticas econômicas do liberalismo, influenciando esses grupos, e também do nacionalismo, né, como recorte aí, ideológico de movimentação e de unificação desses estados.